Isso não tem nada a ver com o meu canal, só que eu acabei seguindo esse assunto. E eu vou fazer um vídeo sobre, tá, gente? Porque eu vou fazer o tempo que eu perdi, valer pelo menos um conteúdo aí vocês vão sofrer comigo. Tá, eu segui isso. Eu acho que muita gente seguiu. A saga do submarino que não era submarino, tá? O que aconteceu? Se você não ficou sabendo, ou se você vê isso no futuro. Uns bilionários aí tava sem o que fazer, decidiram em pegar um submarino que não era submarino, é um submersível, que eu não sei te explicar se é uma versão inferior a um submarino. Eu sei que submarino, pelo que eu pesquisei, ele não vai tão fundo, né? Então pega um submersível. Só que o submersível, cara, tá, primeiro, o submersível é meio molinho, não sei, tipo... Cara, primeiro que o negócio precisa de um controle de videogame pra ser controlado, ele precisa de um navio também pra levar ele, e esse negócio do navio é importante. Gente, eu tô falando tudo enrolado, né? Mas vocês estão entendendo, tá? Eu acho. O negócio tava capenga, as peças tava usada, uma coisa assim. Uma pessoa que ia, tipo um jornalista, ele ia pegar esse submersível, né, pra ele poder ver lá as coisas, e aí ele percebeu que o negócio não tava indo muito bem. Aí ele simplesmente não aceitou. Aí você pensa, nossa, os milionários lá, bilionários, não sei exatamente, não perceberam que a situação tava boa. Aí eu percebi que a empresa por trás desse negócio meio que omitiu, é a palavra certa, um monte de informações, meio que escondendo que o negócio tava assim, ia dar ruim, ia dar muito ruim. E o que aconteceu? Meio que tá confirmado, eu acho que já confirmou que eles morreram, né? Por causa que tem até uma simulação na internet. Por causa da pressão da água, isso todo mundo sabe, né? Conforme quanto mais fundo você vai, mais pressão tem. E o negócio simplesmente implodiu lá e os caras viraram papinho. E era um negócio... Dá pra ter evitado. E não evitou. Muita gente tá culpando os ricos lá, falando que eles queriam fazer um passeio diferenciado, que gastou dinheiro pra caralho, acho que chega a R$1 milhão. Em vez de pegar esse dinheiro e fazer uma coisa útil no mundo, simplesmente enfiar na própria bunda. Literalmente. Quer se fuder, entendeu? E aí... Oh. O negócio era selado por fora. Tá, faz sentido, porque se você estiver lá muito fundo, você não vai poder sair do negócio, né? Porque se você sair do negócio, a água te faz papinho. Pra quem não sabe, o negócio da pressão da água é tão sério que tem uns peixes... Sabe aquele peixe mais feio do mundo? Não sei se você sabe que aquele peixe mais feio do mundo não é assim. Mas é por causa que o peixe, ele é acostumado a viver num lugar, aí os pescadores, eles puxam o peixe com tudo, e esse negócio assim, faz o peixe meio que... Implodir a palavra certa? Meio que virar do avesso. Nadadores, quando eles vão na água, eles não podem, se eles estão fundo, eles não podem subir de tudo assim, por causa que eles podem meio que também inverter. E você sozinho não pode ir muito fundo, porque se você ir muito fundo, você acaba sendo esmagado pela pressão. Então não é uma coisa que a gente brinca, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Eu sou burra, eu sei disso. Você não sabe, quer dizer que você é mais burro do que eu. Você deveria estar envergonhado sobre essa situação. Tá. Isso daqui já não dá muito pra defender, mas os caras que vai nisso aí, as mariposas, cara, mas os caras que vai nisso aí falam que o perigo de morrer faz parte do passeio, é isso. Eu li isso, eu fiquei, porra, porque eu fiquei, nossa, é um negócio arriscado, né? Aí eu li que literalmente faz parte da situação. Não, cara, vocês estão vendo isso, o perigo de morrer é um temperinho. Eu não entendo nada de mar, oceano, essas coisas assim, porque é causa que eu moro no meio do meu estado, né? Então, eu, literalmente, gente, por mais que eu ame sereísmo e tal, ai, quero ser sereia, literalmente eu quero, mas eu nunca vi, não, eu já vi, né, porque a internet tá aí, mas eu nunca entrei no mar, essas coisas, infelizmente. Vamos fazer uma vaquinha pra ir pro mar, pegar um submarino e afundar? Não, tá, mas... Eu não entendo muito de mar, essas coisas, mas eu assim, com o pouco conhecimento que eu tenho, eu já percebi que não é lá uma coisa muito boa. Mas, sei lá, às vezes por ignorância os caras não sabiam, entrou nessa roubada e, pelo que eu entendi, foi meio que ali no momento, sabe, afundou ali, no momento que eles estavam entrando lá, o negócio deu erro fatal e todo mundo morreu, assim. Por causa que eu lembro que, é uma coisa, né, criaram muita teoria sobre o que estava acontecendo.
Até ouviram umas batidas, acharam que era eles batendo lá, desesperado, que eles estavam morrendo sufocado, acabando o ar. Lembra que fez contagem regressiva pro ar. Eu tô toda bagunçada nesse vídeo, né? Nem sei se já tem, se ainda tem alguém tentando me entender. É que, gente, a minha cabeça tá toda bagunçada. E quando não está bagunçada. Tudo isso pra ver o Titanic. Titanic, gente, primeiro, eu não sabia que dava pra ver o Titanic. Primeiro que eu nem tinha certeza que o Titanic era algo real, não. Eu sabia que tinha um filme do Titanic, só que eu não sabia se era baseado em fatos reais ou não. Mas eu nunca tive curiosidade de pesquisar pra ver se é real ou não. Aí eu até assisti o filme. Eu assisti o filme só pra ver o barco afundar e eu acabei chorando com o filme. Eu não sei nem porquê, mas tá. E aí eu descobri que o Jack e a Rose não são reais, tá? Mas o Titanic é real. E aí eu descobri que tem um monte de fanfic sobre o Titanic. E só que a coisa é, o Titanic ele é real, tá? Ele quebrou no meio e afundou. E essa é outra coisa. Além de eu descobrir que o Titanic é real, descobri que você pode chegar até o Titanic. Quando eu tava pesquisando, eu vi um monte de imagem em 3D. Por quê? Porque tá muito fundo, assim, no oceano. Então já é esperado que o ser humano ali não vai conseguir chegar lá. Aí eu vi as imagens em 3D e eu pensei, nossa, então como assim eles foram pra lá se não dá pra chegar lá? E eu descobri que tem como chegar lá através desses negócios aí, desse submersível aí, só que é um negócio muito arriscado. E pra quê? Tá? Pra quê? Isso aqui é outra coisa que vem na minha cabeça. Pra que você vai lá ver o Titanic? Por causa que tem fotos, tem negócio em 3D de todos os ângulos possíveis. Aí você entra num submersível. Porque se fosse um submarino, olha só, se fosse submarino, todo mundo já viu o filme e sabe que é tipo um vidrinho assim. E é literalmente um vidrinho assim pra você ver. Submersível é pior ainda, é menor ainda. Aí você vai ver naquele vidrinho pequenininho. Um negócio assim que você veria em HD, em Full 4K, em casa, no computador. Mas sei lá, às vezes é a experiência, sabe? A sensação de que você foi lá só pra ter o que contar depois pros amigos, pra você se gabar, tipo, olha só pra mim, eu cheguei lá perto do Titanic. Só se for. Porque se você quiser ver, você não vai ver, você vai estar dentro do negócio e ver como se fosse uma televisãozinha antiga. Não faz sentido. E aí, o que tem mais pra falar? Um outro fato curioso do pacote das coisas que eu falei lá no começo é que faz de conta que deu um erro lá, só que eles não morreram. Aí, como é que a gente faz pra tirar o submersível de dentro do oceano? E, cara, meu Deus do céu. Tá, primeiro que o submarino não vai tão fundo. Aí, o que quiser precisar? Precisa de outro submersível. O submersível, como vocês já perceberam, ele precisa de um navio pra chegar até lá. Por causa que o submarino, ele é algo independente. O submersível não é independente. Ele precisa de um navio, ele precisa de controle lá. E aí, o que acontece? Ah, tá, o submersível vai até os outros submersíveis, só que não tem como um ajudar o outro. Por que você vai fazer o quê? Você vai amarrar uma corda? Como que você vai amarrar uma corda no bichinho lá? Ia fazer um monte de pataquada e no final não ia dar porque um não vai aguentar o peso do outro. Outra coisa também é a questão do tempo, sabe? Até o navio chegar lá e encontrar eles, e até dias, entende? Tipo, quando deram conta de que os caras sumiram, se o navio fosse fazer isso pra levar o submersível, não ia dar tempo, ia acabar o ar. Então era meio que caso perdido. Acho que eles não deveriam ter feito isso. Mas isso que muita gente ficou falando de que eles só fizeram isso porque são gente rica e desocupada. E uma pessoa que conhece outros pobres, eu posso te dizer que não é isso. Porque eu já vi muito pobre fazer merda que levou à morte. Tipo, o caso que me veio na cabeça foi aquela galera que inventou de fazer bungee jump, uma coisa assim. Eu não sou boa com as palavras nem em português, nem quem dirá em inglês. Eu lembro que o pessoal amarrou uma corda lá, fizeram os cálculos na calculadora do Windows, e aí na hora que o Caia foi pular, ele morreu. Porque, tipo, compraram material em um lugar ali aleatório. Vocês conhecem esse caso? Vocês não conhecem esse caso? É bom pra você entender. De você não ficar fazendo umas pataquada. Ficar improvisando um material importante pra sua sobrevivência. Que é o caso do submersível. Ele tava todo improvisado ali. E pra mim são casos parecidos, entende? Só que no caso, os caras bilionário lá, eles iam ter dinheiro pra poder fazer uma coisa melhor, né? O que aconteceu aqui? Eu vi que um monte de gente criou teoria. Uma teoria muito forte é que esses caras estão tentando sumir do mapa. E um jeito de meio que morrer e não acharem um corpo era desse jeito. Tipo, um negócio assim, extremamente dramático, pra cacete, né? Por causa que explodiu o negócio lá, não tem como você identificar. Você poderia colocar o corpo de qualquer um lá dentro, aí achar só a papinha.
Não tem o que fazer, entende? E aí daria pra poder sumir. Não sei se ia fazer exame de DNA, alguma coisa assim. Mas é um ótimo jeito pra fingir morte. Teve gente que falou que, na verdade, a família meio que planejou isso, porque tem parente deles que foi chegar em show, sabe? Tipo, o seu parente tá desaparecido. Todo mundo achando que o cara tá morrendo, que tá lá passando os últimos momentos sufocado. Outro detalhe, né? É um lugar assim pequenininho que não tem banheiro. Eles têm que fazer xixi, cocô em garrafa lá. Imagina o cheiro daquele lugar. E você tá lá numa festa. Muito suspeito. Muita gente reclamou que a mídia tá dando muita atenção pra esse caso e não tá dando atenção pros refugiados. O que eu vou falar pra vocês, pras pessoas que estão pensando nesse caso? Tá? Que na verdade a crise dos refugiados é sim documentada e muito documentada, muito bem documentada. Entra no Google e pesquisa refugiado e vai em notícia. Todo o tempo tem. Tem foto, tem isso, tem tudo. É você que não se importa com isso. E que só agora foi lembrar desse caso pra poder falar alguma coisa. Por causa que tá, beleza. Qual foi a última vez, antes disso, que você se importou com isso? Que você, sei lá, pelo menos fez um Twitter ou algum comentário sobre isso antes desse caso, antes pra poder reclamar? Porque a sensação que dá é que as pessoas estão procurando alguma coisa só pra poder se sentirem superiores. Tipo, ai, vocês estão se importando com bilionários, milionários aí, enquanto isso eu me importo com pessoas pobres que estão sofrendo lá. Não, você não se importa. Você não se importa. Tipo, literalmente, eu vi aí cantores falando sobre isso. Eu fui pesquisar a última vez que eles falaram sobre esse caso e eu não achei. Só foram falar agora. Porque tá na moda fazer esse tipo de comentário. E se você realmente importasse que toda a vida importa de um jeito igualitário, você também ia estar se lamentando pela vida dos milionários, porque eles também têm papais e mamães. É uma referência de um anime. A outra coisa é que vocês têm que entender que crise de refugiado é uma coisa que sempre aconteceu na história da humanidade. É uma coisa que a gente se acostumou. Eu cresci ouvindo isso. A próxima geração vai ouvir isso. Se eu tiver uma filha, ela vai ouvir isso aí até quando ela envelhecer. Enquanto uns 5 bilionários entrando dentro de um brinquedo e se fudendo é algo único, algo que eu nunca ouvi na minha vida. É lógico que a coisa que única, difícil de acontecer, vai chamar mais atenção do que a coisa que sempre acontece. Infelizmente, não tô falando que uma é mais importante do que a outra. Viu que dá pra fazer isso? Só tô falando que é a realidade, gente. Eu não gosto disso, eu não gosto de gente que banca militante, sabe? Se você realmente fosse militante, eu até que entender de você estar reclamando das pessoas colocando tanta energia nisso. Mas, como eu disse, você teria que entender que é algo que meio que se normatizou na nossa sociedade. Mas não é o caso, entende? E não é o caso de você ser uma militante. É um caso de uma pessoa só se aproveitando aí pra poder se parecer superior. E não gosto de gente que finge ser militante. Eu nem gosto de militante, como é que eu vou gostar de pessoas que fingem ser militantes? É algo pra se considerar. E é isso, né, gente? Foi rapidinho. É só pra eu reclamar sobre isso, porque, cara, uma perda de tempo. Mas é isso.